Seja bem-vindo a esta pequena videoaula sobre equação polinomial do segundo grau. O que é uma equação polinomial do segundo grau? É toda equação que pode ser reduzida à forma ax2 mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. É importante observar que na definição a tem que ser diferente de zero para que seja uma equação polinomial do segundo grau. Caso contrário, se o a fosse zero, nós teríamos aqui bx mais c, que é uma equação de primeiro grau. Quando b igual a zero, quando o termo b for igual a zero, ou quando o termo c for igual a zero, ou quando o b e o c forem iguais a zero, a equação é dita incompleta. Nesta videoaula, nós resolveremos equações incompletas. O primeiro caso, quando b é igual a zero. Então, nós temos aqui, resolva a equação x2 menos 9 igual a zero. Nesse caso, eu passo o menos 9 para o outro lado da igualdade, fica x2 igual a 9. Qual o número que elevado ao quadrado é igual a 9? A gente sabe que o quadrado de 3 é 9 e o quadrado de menos 3 também é 9. Portanto, seria o quê? X igual a mais 3 ou x igual a menos 3. No entanto, eu posso fazer o seguinte, esse expoente 2 passa para lá como sendo mais ou menos. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Portanto, x é igual a mais ou menos 3. A solução dessa equação é o conjunto menos 3 e 3. Nós temos agora o segundo caso, quando c é igual a zero. Resolva a equação x2 menos 9x igual a zero. Nesse segundo caso, notem que nós temos o x2, nós temos um termo em x2 e temos um termo também em x. Eu vou resolver essa equação colocando o fator x em evidência. Fator comum x em evidência. x2 dividido por x é x. Menos 9x dividido por x é menos 9. Isso daqui é igual a zero. Bom, eu tenho um produto de dois números aqui, x e x menos 9. Quando é que o produto de dois números resulta em zero? Quando um dos dois fatores forem iguais a zero. Então, nós temos aqui o primeiro fator, x tem que ser igual a zero, ou x menos 9 tem que ser igual a zero. Nesse caso aqui, x igual a 9. Então, a solução dessa equação é o número 0 ou o número 9. Bom, observe que se eu tiver o zero como valor do x assumindo valor zero, então eu teria aqui 0 ao quadrado menos 9 vezes 0. 0 ao quadrado, 0. 9 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Tá ok. Bom, considerando x igual a 9, então eu tenho 9 ao quadrado menos 9 vezes 9. 9 ao quadrado, 81. 9 vezes 9, 81. 81 menos 81, 0. Então, nós podemos perceber que tanto 0 quanto 9 são raízes desta equação. Resolvendo outros exemplos. x2 mais 9 igual a 0. Nesse caso aqui, o termo b é igual a 0. Então, eu tenho aqui, x2 é igual a menos 9. Passei o mais 9 para o outro lado da igualdade. Então, x é igual a mais ou menos, o expoente 2 passa para lá como sendo mais ou menos, raiz quadrada de menos 9. No entanto, no conjunto dos números reais, não existe a raiz quadrada de menos 9. Logo, a solução dessa equação é um conjunto vazio, considerando os números reais. Letra B. Na letra B, nós temos 5x2 mais 30x igual a 0. Nesse caso, como tem o termo em x2 e o termo em x, nós vamos colocar em evidência o termo x. E aqui a gente ainda tem o fator 5, que é fator comum. Nós também podemos colocá-lo em evidência, colocar 5x em evidência. Bom,
Se você tivesse colocado aqui somente o x em evidência, também você encontraria a resposta correta. Bom, 5x2 dividido por 5x. 5x2 dividido por 5x. 5 com 5 cancela, x2 por x dá x. Só relembrando, né? Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Conserva a base x, 2 menos 1 dá 1. Então, seria x1, que é x. Mas, agora eu faço 30x dividido por 5x. 30x dividido por 5x. 30 dividido por 5, 6. X com x, cancela. Mais 6 igual a 0. Então, nós temos aqui, ó, 5x é igual a 0, que é o primeiro fator, ou o segundo fator tem que ser igual a 0. Ou x mais 6 é igual a 0. Nesse caso aqui, né, x é igual a 0 sobre 5, 0 dividido por 5 é 0. Então, x igual a 0. Ou x mais 6 igual a 0, x igual a menos 6. Portanto, a solução dessa equação é o conjunto composto pelos elementos menos 6 e 0. Letra C. x2 sobre 3 menos 27 igual a 0. Nesse caso aqui, vamos passar o menos 27 para o segundo membro. Vai ficar 27 positivo. É uma proporção, eu posso multiplicar em cruz. Aqui é como se eu tivesse 1. x2 vezes 1, x2. 3 vezes 27, 81. X ao quadrado é igual a 81. Como o expoente 2 passa para lá como sendo mais ou menos raiz quadrada. Mais ou menos raiz quadrada de 81. Nesse caso aqui, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 81, 9. Portanto, a solução dessa equação é o conjunto composto por menos 9 e mais 9. Letra D. Nós temos aqui, inicialmente, vamos reduzir a equação, aplicando aqui a propriedade distributiva. Nós temos 5x vezes x dá 5x2. 5x vezes 3, 15x. Menos 30 é igual a 15x. Bom, vou passar o 15x para cá. Vai ficar 5x2 mais 15x menos 15x, passando 15x para o primeiro membro. O menos 30 eu vou passar para o segundo membro, vai ficar 30 positivo. Mais 15 menos 15 nós cancelamos. Então, nós temos 5x2 igual a 30. Esse 5 está multiplicando, nós podemos passá-lo dividindo. x2 é igual a 30 dividido por 5. Isso implica que x2 é igual a 6. Logo, nós temos x é igual, o expoente 2 passa para lá como sendo mais ou menos raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 6. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 6. A solução é o conjunto formado pelos números menos raiz de 6 e mais raiz de 6. Desejo bons estudos. Até a próxima!